Olá, queridos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma questão sobre artrópodes. E aí, quando a gente fala de artrópodes, a gente tem que lembrar que esse conteúdo está dentro de zoologia, ok? Os artrópodes são dos últimos invertebrados dos cladogramas que a gente observa, né, dos animais que não apresentam notocorda. Então, lembra que quando a gente vai olhar a ordem dos animais que vai aparecendo, os artrópodes são sempre um dos últimos. Por quê? Porque os artrópodes são justamente aqueles animais que eles não apresentam coluna vertebral, mas eles apresentam estruturas de sustentação que são chamadas de exoesqueleto. O exoesqueleto, ele já é praticamente uma transição ou uma adaptação do ser vivo a viver numa situação onde ele tenha uma proteção e uma sustentação corporal, que não é um osso, mas tem uma estrutura proteica, né, de proteção e de sustentação com alguma certa semelhança. Então, quando a gente fala dos artrópodes, os artrópodes são aqueles últimos dos clados, né, que apareceram dos invertebrados, e o artrópode ele vai ter o exoesqueleto de quitina, que é uma estrutura de proteção super importante, que também vai controlar o crescimento. Então, quando você observa um gráfico de crescimento de artrópode, você repara um gráfico escalonado, aquele gráficozinho assim, ó, aonde existe trocas de mudas em pontos específicos da vida dele. Então, quando a gente fala de artrópode, a gente está falando de uma quantidade muito grande de animais. Eu coloquei aqui quais são os animais que se enquadram como artrópodes para você conseguir lembrar. Primeiro, os insetos, que são, né, da classe insecta. Quando a gente fala dos insetos, a gente está falando das abelhas, das formigas, das moscas, das borboletas, das mariposas. São aqueles organismos com 6 patas, um par de antenas, né? Os aracnídeos são as aranhas, escorpiões e os carrapatos. São aqueles caras que apresentam cefalotórax, têm 4 pares de patas, não tem antenas, então já é uma estrutura corporal diferente. Os quilópodes e diplópodes são organismos que apresentam um par de patas por segmentos. São as lacraias e os gongolos. Lembrando que o gongolo ele tem uma antena bem menorzinha do que a lacraia. A lacraia tem uma antena gigante, né? E os crustáceos são os frutos do mar, o siri, o caranguejo, o camarão. Então, esses caras são os artrópodes, beleza? Agora vamos pensar nessa outra parte aqui. As excretas nitrogenadas, elas definem muito bem qual é o ambiente que aquele animal está. Então, existem 3 excretas nitrogenadas, amônia, ureia e ácido úrico. Nós, humanos, excretamos ureia porque, através do ciclo da ureia, a nossa amônia é convertida em ureia. Inclusive, esse ciclo da ureia, ele caminha junto com o ciclo de Krebs. Por isso que a gente chama de bicicleta de Krebs, porque a gente tem, de um lado, a roda do ciclo de Krebs e, do outro lado, a roda do ciclo da ureia. Então, essa conversão acontece na gente. A ureia é uma excreta nitrogenada de toxicidade mediana. A amônia é a mais tóxica e o ácido úrico é o menos tóxico. A amônia normalmente está associada a ambientes aquáticos. Por quê? Porque a amônia é extremamente solúvel em água. Então, normalmente, os animais que excretam amônia são animais aquáticos. Já o ácido úrico normalmente está associado a animais que fazem postura de ovos. Por quê? Porque o ácido úrico é uma excreta pouco tóxica, é uma excreta que ela não depende de água para ser solubilizada, portanto o embrião pode ficar dentro do ovo com essa excreta sem ser prejudicado, ok? Então, vamos pegar essa linha de raciocínio para a gente ver a questão. Os insetos apresentam túbulos de Malpighi. Essas estruturas funcionam como órgãos excretores, retirando resíduos metabólicos nitrogenados e transformando-os em uma determinada substância que será eliminada junto com as fezes. Então, repara que ele está falando dos túbulos de Malpighi. Os insetos não apresentam rins. Quando a gente fala de túbulo de Malpighi, a estrutura humana que seria compatível com esse túbulo é o nosso rim, que faz exatamente isso que ele está descrevendo. Remove esses compostos nitrogenados, faz a filtração do sangue, faz a produção de urina. É mais ou menos esse processo que vai acontecer com os insetos. Essa substância excretada pelo túbulo de Malpighi é denominada, então ele está falando assim, mais especificamente da excreta nitrogenada dos insetos. Lembra que eu falei que a amônia
e a ureia, elas são mais comuns em animais aquáticos, a ureia muito em mamíferos, e elas são excretas mais tóxicas. Como os insetos, eles fazem postura de ovos, é muito mais interessante que eles excretem ácido úrico. Então, essa excreção de ácido úrico, ela é vantajosa porque, como ela é menos tóxica, o embrião consegue ficar mais tempo dentro do ovo, justamente porque essa excreta pouco tóxica é melhor para esse embrião se desenvolver dentro desse ovo sem ser prejudicado. Então, quando a gente fala da excreção dessas excretas nitrogenadas para os artrópodes, a gente está falando do ácido úrico. Observa que as alternativas são ureia, amônia, ácido úrico e aminoácido. Então, a gente sabe que o aminoácido é um composto nitrogenado, mas o aminoácido não é uma excreta nitrogenada, ok? Então, a gente ficaria entre uma dessas três e o gabarito é ácido úrico porque é a excreta mais vantajosa para um inseto. Espero que você tenha entendido e até a próxima.